Você já sentiu aquele arrepio só porque alguém te olhou de um jeito impossível de ignorar? Um olhar que dura um segundo a mais, que atravessa a pele e parece queimar por dentro, como se escondesse algo proibido. É nesse instante silencioso que um segredo se revela. A boca pode até calar, mas os olhos denunciam. O desejo sempre encontra uma brecha para escapar e quase ninguém percebe quando está diante dele. Imagine estar frente a frente com alguém e notar que os olhos falam muito mais do que qualquer palavra. Um brilho repentino, a dilatação da pupila, o olhar que se prende em você sem explicação. Tudo isso escapa ao controle consciente. São detalhes que carregam mensagens profundas, revelando sentimentos que a mente tenta sufocar, mas que o corpo insiste em deixar à mostra, como se fosse um grito mudo impossível de silenciar. E é exatamente sobre isso que vamos falar hoje. Você vai descobrir 7 sinais claros, certeiros, que entregam quando alguém deseja você, mesmo que tente esconder. São gestos sutis, quase invisíveis, que mudam por completo a forma como você enxerga as pessoas ao seu redor. Depois desse vídeo, cada olhar terá um novo significado e nada mais será igual. Prepare-se, os olhos nunca mentem. Um dos sinais mais claros de desejo está no olhar que dura mais do que deveria. É aquele instante em que a pessoa prende os olhos em você como se o tempo congelasse, mesmo sabendo que deveria desviar. Esse prolongamento silencioso, quase invisível para quem não presta atenção, é o corpo entregando um interesse que a mente tenta esconder. Não é um olhar qualquer. É um convite mudo, carregado de intenção, impossível de disfarçar. Esse tipo de contato visual não é fruto do acaso. Quando a atração acontece, o cérebro libera dopamina e adrenalina, que intensificam a necessidade de conexão. E os olhos tornam-se o primeiro canal de expressão desse desejo. É como se a pessoa fosse puxada por um ímã invisível, incapaz de se libertar. O olhar prolongado é, na verdade, um reflexo biológico do desejo, uma confissão que escapa mesmo quando a razão tenta controlar. Você provavelmente já viveu isso, sentir alguém te olhando além do normal, a ponto de gerar desconforto, arrepio ou até um misto de curiosidade e expectativa. Esse olhar, carregado de tensão, revela que existe algo além da superfície, algo que não cabe em palavras. Quando alguém sustenta os olhos em você, não está apenas observando, está se expondo, se revelando. É nesse instante que o desejo fala mais alto do que qualquer silêncio. Existe um detalhe impossível de fingir. Quando o desejo desperta, os olhos ganham um brilho diferente, quase como se acendessem uma luz própria. É um reflexo da excitação emocional, que aumenta a lubrificação ocular e cria aquele efeito de olhar vivo, vibrante. Não é apenas estética, é o corpo reagindo ao impacto da presença da pessoa. Esse brilho inesperado é como uma faísca que entrega sentimentos ocultos. Esse fenômeno acontece porque, diante de alguém que desperta a atração, o sistema nervoso reage imediatamente. O aumento do batimento cardíaco, a adrenalina e a dilatação dos vasos sanguíneos intensificam a energia no olhar. De repente, os olhos parecem mais expressivos, mais atentos, mais profundos. É como se quisessem absorver tudo o que a presença da outra pessoa representa, revelando uma intensidade impossível de conter. Você já percebeu como esse olhar brilhante é capaz de contagiar? Basta estar atento para notar que, quando alguém sente desejo, não consegue esconder a energia que transborda nos olhos. É nesse instante que o corpo fala mais alto, deixando claro que a conexão não é superficial. O brilho denuncia um interesse que ultrapassa as palavras e anuncia que algo maior está acontecendo ali, mesmo no silêncio. A dilatação da pupila é um dos sinais mais fortes e involuntários de desejo. Quando estamos diante de alguém que desperta atração, os olhos reagem ampliando o campo de visão, como se quisessem absorver cada detalhe. Essa expansão acontece sem que a pessoa perceba, e por isso, é uma das formas mais sinceras de entrega.
A pupila dilatada é um espelho da intensidade interior, revelando o que a mente tenta calar. Esse fenômeno é provocado pela ação do sistema nervoso autônomo. A excitação libera neurotransmissores que fazem as pupilas se abrirem para captar mais luz, mais imagem, mais presença. Não é algo que possa ser controlado ou ensaiado. E é exatamente por isso que revela tanto. Diante de quem desperta desejo, o corpo reage como se o tempo fosse curto demais para não olhar. A dilatação é, literalmente, o inconsciente se expondo. Você já deve ter percebido isso em momentos de intimidade. Os olhos da pessoa parecem maiores, mais intensos, como se estivessem devorando cada detalhe seu. Essa mudança sutil, mas poderosa, é um dos sinais mais antigos do jogo da atração humana. E quem sabe decifrar a linguagem da pupila dilatada, entende que ali não existe engano. O desejo já se tornou impossível de esconder. Existe um padrão clássico. A pessoa olha intensamente e logo desvia, como se tivesse sido pega em flagrante. Esse movimento de buscar e fugir acontece porque o desejo transborda, mas a mente tenta manter o controle. O olhar é atraído como um ímã, mas o medo de se expor obriga o desvio. Esse jogo silencioso revela mais do que qualquer palavra. Esse comportamento está ligado ao conflito interno entre querer e não poder. O desejo empurra para o contato, mas a consciência tenta manter uma fachada de neutralidade. O resultado é esse ciclo de aproximação e recuo, que denuncia que algo intenso está sendo sentido. É o corpo se traindo, porque nenhum olhar se desvia sem motivo. Existe sempre uma verdade escondida atrás desse gesto, e quem aprende a identificar esse movimento passa a enxergar além da superfície. Quando alguém olha e desvia rápido, não é indiferença, é intensidade contida. Esse olhar que foge é, na verdade, uma confissão silenciosa, como se dissesse: eu não posso demonstrar, mas não consigo evitar. É um dos sinais mais fortes de que existe desejo, mesmo quando a boca insiste em negar. Outro sinal poderoso é quando os olhos da pessoa não conseguem ficar apenas no seu rosto. Eles exploram, percorrem, se perdem em detalhes. Pode ser a boca, o cabelo, a forma como você gesticula. Esse movimento inconsciente de observar além do necessário é desejo puro, porque não existe justificativa racional para tantos desvios de atenção. É a curiosidade do corpo querendo absorver tudo. Esse tipo de olhar é carregado de intensidade porque vai além da interação normal. Quando alguém sente atração, a mente busca captar o máximo de estímulos da pessoa desejada, como se cada detalhe fosse importante. E os olhos acabam revelando isso de forma clara. A atenção não é casual, é magnética. Quanto mais a pessoa tenta disfarçar, mais evidente se torna o interesse oculto. Você já deve ter notado alguém reparando demais em pequenos gestos, como se cada movimento fosse um espetáculo. Esse excesso de atenção é desejo disfarçado de interesse comum. Mas a verdade é que os olhos não param quietos quando existe algo forte acontecendo dentro. Se os olhos percorrem o corpo em silêncio, não é distração, é desejo escorrendo, impossível de esconder. Existe também o olhar que busca sua reação, quase como um pedido silencioso de validação. A pessoa olha para você e, em seguida, observa como você responde. Se sorri, se desvia, se sustenta o contato. Esse comportamento revela vulnerabilidade, porque o desejo gera medo da rejeição. O olhar não está apenas observando, está implorando por uma resposta. Esse tipo de sinal é muito comum em situações de tensão emocional. Quando alguém deseja, não consegue se contentar apenas com o sentir, precisa saber se é correspondido. O olhar que procura a aprovação é carregado de expectativa, e cada microexpressão sua ganha um peso enorme. É nesse detalhe que a pessoa se entrega, porque não há neutralidade quando se busca confirmação. E é aí que mora a revelação. O olhar que pede aprovação mostra que o desejo já dominou completamente.
Quando alguém olha esperando sua reação, é porque já passou do limite da indiferença. Esse olhar denuncia o medo, a vulnerabilidade e, principalmente, a intensidade da atração. É um sinal poderoso de que algo forte está acontecendo, mesmo que a boca insista em silenciar. O último sinal é o mais arrebatador. O olhar que insiste em ficar, mesmo sem palavras, mesmo em silêncio absoluto. É aquele momento em que a presença fala mais do que qualquer frase, e os olhos permanecem fixos, carregados de tudo o que não pode ser dito. Esse olhar é quase doloroso, porque a intensidade do desejo se torna impossível de conter. Esse tipo de contato é devastador porque rompe as barreiras sociais. Normalmente, as pessoas desviam o olhar para manter distância emocional. Mas quando há desejo profundo, o olhar se torna uma âncora. Ele prende, segura, domina o espaço, como se fosse impossível abandonar aquele momento. É o corpo se entregando por completo, sem nenhuma defesa. E quando você percebe esse olhar, não há mais dúvidas. O silêncio se transforma em declaração e os olhos dizem tudo o que a boca jamais teria coragem de confessar. Esse é o ponto final da resistência. Quando o olhar insiste em permanecer, já não existe máscara, só desejo cru. É o instante em que toda a verdade se revela sem precisar de uma única palavra. Existe um olhar que não consegue existir sozinho. Ele vem acompanhado de um sorriso contido, quase tímido, que surge sem aviso. Quando alguém sente desejo, muitas vezes a boca se traz junto aos olhos, formando uma expressão híbrida de atração e nervosismo. Esse sorriso involuntário não é de educação, é de emoção transbordando. É o corpo tentando aliviar a tensão que o olhar não consegue esconder. Esse tipo de sinal é poderoso porque revela uma luta interna. O olhar entrega a intensidade, mas o sorriso tenta disfarçar com leveza. É como se a mente buscasse suavizar aquilo que é forte demais para ser assumido. Só que na prática, esse contraste torna tudo ainda mais evidente. Quando olhos e boca se contradizem, não há como negar. É o desejo gritando, disfarçado de casualidade. E você já deve ter visto isso. Alguém olha para você, segura o olhar, e um sorriso surge sem explicação, sem piada, sem motivo. Esse sorriso que se mistura ao olhar não é gratuito. Ele é a confirmação final de que algo muito mais profundo está acontecendo ali. É a expressão do corpo dizendo: eu sinto, mas não sei esconder. E é exatamente isso que torna o desejo tão impossível de disfarçar. Agora você já sabe. Os olhos nunca mentem. Cada brilho inesperado, cada desvio rápido, cada olhar que insiste em permanecer é uma confissão silenciosa do desejo que não pode ser escondido. A boca pode negar, o corpo pode fingir indiferença, mas os olhos sempre revelam a verdade crua. Eles são a janela do inconsciente, onde nenhuma máscara sobrevive. Quem aprende a decifrar essa linguagem jamais será enganado. Perceber esses sinais é como ter acesso a um código secreto da mente humana. Você passa a enxergar além das palavras, além das defesas, além das máscaras cuidadosamente construídas. De repente, pequenos gestos que antes pareciam banais se transformam em mensagens poderosas. Cada olhar, por menor que seja, carrega intenções, segredos e desejos escondidos. E quem entende isso, nunca mais olha as pessoas da mesma forma. Por isso, da próxima vez que cruzar os olhos de alguém, não subestime o que está acontecendo ali. Talvez aquele olhar prolongado, aquele brilho repentino ou aquele desvio apressado seja exatamente a confirmação que você sempre buscou. Os olhos não mentem, nunca mentiram. Eles entregam o que a boca jamais teria coragem de dizer. E no fim, é nesse silêncio carregado de intensidade que a verdade mais devastadora se revela.